Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia. Hoje são 3 de fevereiro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 14º vídeo, 14, da série sobre alguns trechos dos livros de Jô Soares e Matias Suzuki Jr. Aqui o 2º volume. À minha esquerda, na prateleira, você vê aí, à sua direita, você vê o Jô Soares, o outro livro, o livro de Jô, 1º volume. Este aqui, o 2º volume. Estou fazendo uma série mostrando alguns fatos, alguns textos aqui trazidos pelo Jô Soares. Uns com carga religiosa, outros não. Então estou aqui nessa série com 14 vídeos e esse, o sexto vídeo sobre a passagem que está aqui na página 88 deste livro, em que Jô Soares fala sobre a lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera. Essa lenda está no Evangelho de João, capítulo 8. Então, leia o capítulo 8, são apenas 11 versículos. Você lê isso rapidamente. Então, leia o capítulo 8 do Evangelho de João, no Novo Testamento da Bíblia cristã. Então, aquela lenda ali, estou mostrando aqui 6 vídeos sobre essa lenda, mostrando aspectos ali com erros e ingenuidades. E vou trazer mais um para esse vídeo aqui. Certinho, gente? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a Bíblia, no Evangelho de João, que é o 4º Evangelho do Novo Testamento. Capítulo 8. Então vamos pegar aqui a lenda em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. E vamos pegar aqui um detalhe para esse vídeo. E é o 4º ponto. O 4º ponto sobre a ingenuidade do texto bíblico e o erro também. Então vamos pegar para esse vídeo mais um trecho aqui da lenda. Então veja aqui. Vamos ver aí a lenda. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença, a presença de Jesus. Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, os escribas e fariseus, tentando Jesus, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então vamos pegar para esse vídeo mais um trecho aqui, ingenuidade, mais um trecho com erro. E aqui o versículo 6, que diz assim: Isto diziam eles, tentando Jesus, os escribas e fariseus. E aqui está dito no versículo número 6, que Jesus escrevia na terra, na areia, com o seu dedo, escrevia alguma coisa. Então grave bem isso aí. Jesus aqui
escrevendo alguma coisa na terra, na areia, com o dedo. Com certeza o dedo indicador, não é? O dedo indicador. Quando a gente quer escrever alguma coisa em areia, não é isso? A gente está na praia, tomando banho ali, aí quer escrever alguma palavra na areia, ali na areia do mar, né, na terra, a gente usa o dedo indicador direito, né? Ou então o indicador esquerdo, não é assim? Então na lenda aí, Jesus estava escrevendo alguma coisa, ouvindo os escribas e fariseus, com a mulher adúltera, Jesus ouvindo esses escribas e fariseus, e escrevendo alguma coisa, Jesus, escrevendo alguma coisa na terra, na areia, com o seu dedo. Então grave bem isso aí. Na lenda aí diz que Jesus estava escrevendo alguma coisa. Grave bem isso aí. Muito bem. Então, para começar aqui, eu vou trazer, mais uma vez, o teólogo Bart D. Ehrman. Bart Ehrman. E aqui o livro dele, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Bart D. Ehrman. Este livro aqui foi publicado em 2008. O Bart D. Ehrman é norte-americano. Ele mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte, Estados Unidos. O Ehrman, Bart Ehrman, ele foi pastor evangélico fervoroso. Ele diz em seus livros que ele lia a Bíblia 24 horas por dia. Ele diz isso aí por causa do exagero. Ele diz isso aí, mesmo com exagero, melhor dizendo. Ele diz que ele lia a Bíblia 24 horas por dia. É uma hipérbole, é um exagero. Mas ele mostra isso, a dedicação que ele tinha pela Bíblia. Então ele foi pastor evangélico, formou-se em teologia. Ele amava tanto a Bíblia cristã, o cristianismo, que ele, Bart Ehrman, aprendeu a língua grega apenas para ler o Novo Testamento por inteiro, na língua original. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, o Novo Testamento. Pois bem, então o Bart Ehrman, ele domina o grego, e foi o Novo Testamento que o levou a fazer grego. Além disso, ele é formado bacharel em História e doutor em Teologia. Era um cristão, como ele diz em seus livros, era um cristão fanático, acreditava na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Depois ele foi fazer doutorado no Seminário Teológico de Princeton, lá nos Estados Unidos. E nesse seminário estuda-se a Bíblia com um método histórico-crítico, que é um método válido. Método à luz da história e à luz da crítica. Após fazer doutorado em teologia, ele, um cristão fanático, ele deixou o cristianismo. Ele abandonou a crença cristã. Ele explica muito bem em seus livros. Ele abandonou a crença cristã. Caiu aquele castelo de sonhos dele. Ele diz que abandonou o cristianismo não de forma gratuita, não de um dia para o outro. Ele teimou em defender a Bíblia e não houve jeito. Ele abandonou o cristianismo. E ele diz que chorou muito, chorou mesmo, chorou muito, porque o estudo crítico e histórico da Bíblia acabou com a crença religiosa dele. E hoje ele continua professor na Universidade de Carolina do Norte. Para você ter uma ideia, o Bart Ehrman é diretor há muitos e muitos anos de cristianismo dessa faculdade. Para você ter uma ideia, ele é professor de cristianismo há mais de 40 anos. Ele domina a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Vários e vários livros publicados, mais de 20 livros publicados. Aqui no Brasil, até agora, na língua portuguesa,
10 livros do Bart Ehrman, publicados aqui no Brasil. Eu tenho os 10 livros dele. Então aqui trago um de seus livros. E veja o que ele diz aqui, que se refere ao que Jesus aí, na lenda que está no Evangelho de João, ao que Jesus aí escrevia alguma coisa com o dedo dele na terra, na areia, enquanto ele ouvia os fariseus e escribas trazendo a mulher adúltera. Então veja o que o Bart Ehrman diz sobre isso. Rapidamente aqui ele fala sobre isso. Então vamos ver aqui. Acompanhe aí. Ele diz assim, na página 121 e na página 122. Então ele diz assim: temos algumas informações, veja bem, o Bart Ehrman é doutor também em História. Temos algumas informações sobre o que era ser um camponês de classe baixa nas regiões rurais da Palestina no século I. Significava, para começar, que você quase certamente era analfabeto. Isso na época de Jesus, na Palestina. A regra era o analfabetismo. Então ele diz, o próprio Jesus era altamente excepcional, no sentido de que é claro que sabia ler. E isso está em Lucas capítulo 4, 16, 20. O Bart Ehrman está dizendo aqui que, à luz do que está em Lucas, e não na história propriamente dita, o que está em Lucas, que é um livro de caráter religioso, o que está em Lucas prova que Jesus sabia ler. E ele continua, mas nada indica que soubesse escrever. Então ele está dizendo aqui que Jesus, à luz dos evangelhos, Jesus sabia ler. Lucas capítulo 4, versículos 16 e 20. Mas nada indica nos evangelhos que Jesus soubesse escrever. Veja bem. E ele continua, na antiguidade, no mundo antigo da Bíblia, essas eram habilidades distintas e muitas pessoas que sabiam ler eram incapazes de escrever. Ele, como historiador, ele sabe muito bem que existem pessoas que sabem ler, todavia não sabem escrever. E eu tenho um exemplo bem próximo de mim. Minha irmã Graça, já mostrei isso aqui em vídeo. Minha irmã Graça, que mora em Fortaleza, tem uma empregada doméstica, não é empregada doméstica, é uma menina que mora com ela há mais de 40 anos, a Maria. A Maria é um exemplo de que existem pessoas que sabem ler, todavia não sabem escrever. A Maria, que vive com minha irmã há mais de 40 anos, ela sabe ler, todavia ela não consegue escrever nada. Ela lê muitas coisas, lê com dificuldade, mas lê. Todavia ela não consegue escrever. Então, o Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento, quando eu digo Jesus, não estou tratando aqui de Jesus histórico. O Jesus histórico, para que você entenda, é um quase nada. Você não encontra um fato relacionado ao Jesus histórico. Jesus só ganha vida no mundo do Novo Testamento, que não é história. Novo Testamento, grave bem, não é história. Qualquer historiador sério sabe disso. O Bart Ehrman, que é doutor em teologia, foi um cristão fervoroso. Abandonou. Ele sabe que não é história o que está no Novo Testamento. São lendas, inúmeras lendas. Então, o Jesus que está no Novo Testamento não sabia escrever. Sabia ler, de acordo com os evangelhos. Sabia ler, mas não sabia escrever. O Jesus. Entendeu? Então você vê aí, lá no Evangelho de João, como estou mostrando, no capítulo 8, o encontro de Jesus com a mulher adúltera, o cristão que escreveu isso aí, colocou Jesus escrevendo alguma coisa com o dedo dele na areia.
Isso aí é uma piada. Jesus não sabia escrever. Em todo o Novo Testamento, você não vê uma referência afirmando que Jesus sabia escrever. Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito. Não sabia escrever. Não sabia escrever. Então vamos analisar isso aqui. E continua aí o Bart Ehrman. Veja, ele diz: quantos sabiam ler naquele tempo de Jesus? Há 2000 anos na Palestina. Ele diz assim: quantos sabiam ler? Aí ele diz: o analfabetismo era disseminado por todo o Império Romano. Na melhor fase, talvez 10% da população fosse grosseiramente alfabetizada. E esses 10% seriam das classes abastadas, as classes altas, as classes ricas, que tinham tempo e dinheiro para receber uma educação. E seus escravos e empregados eram ensinados a ler para melhor servir a seus mestres. Todos os outros trabalhavam desde a infância e não podiam sustentar o tempo e o custo de uma educação. E ele continua aqui na página 122. Nada, diz aí o Bart Ehrman, nada nos evangelhos ou em Atos dos Apóstolos, nada indica que os seguidores de Jesus soubessem ler, quanto mais escrever. Na verdade, há um relato em Atos, no qual Pedro e João são identificados como iletrados. Atos capítulo 4, versículo 13. A antiga palavra para analfabetos. Então o que ele diz aqui é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. O Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento não sabia escrever, sabia ler, mas não sabia escrever. Certinho, gente? Então aí você vê, lá no Evangelho de João, a única passagem do Novo Testamento que diz que Jesus escrevia alguma coisa, isso aí foi uma lenda criada muito tempo depois. Já expliquei isso aqui no primeiro vídeo. Quem fez essa lenda em que Jesus se encontra com a mulher adúltera, quem fez essa lenda aí, que foi acrescentada ao Evangelho muito tempo depois, fez com a intenção de dizer que Jesus sabia escrever. E não sabia escrever. Mas ele colocou isso aí porque o livro de João, o Evangelho de João, quem escreveu isso aí, que não foi um cristão chamado João, que conhecia Jesus, jamais. Quem escreveu isso aí, nunca andou com Jesus, e escreveu isso aí quase 100 anos depois da morte de Jesus. Tudo lenda. Então, quem escreveu isso aí, queria colocar para o povo daquela época que Jesus sabia escrever. Não, não sabia escrever. Quando você estuda, abre o Novo Testamento, você tem o quê? Os 4 primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro evangelho foi o primeiro a ser escrito, Mateus? Não, não. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Depois apareceu Mateus, Lucas e, por último, o evangelho de João. Desses 4 evangelhos, 3 são sinóticos, evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João não é sinótico. O que é isso? Evangelho sinótico. Evangelhos sinóticos são evangelhos que têm passagens parecidas, cópias umas das outras. O primeiro evangelho a aparecer foi o evangelho de Marcos. Mateus e Lucas copiaram muita coisa que está em Marcos, nas lendas de Marcos. Foram copiadas por Mateus e Lucas, entendeu? Então, você pegando esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vê muitos fatos ali, muitas lendas iguais, repetidas, cópias, e com muitas diferenças, contradições. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos porque possuem muitas passagens parecidas. Certinho? Já o evangelho de João não é sinótico.
O Evangelho de João é profundamente diferente dos 3 evangelhos sinóticos. Só para você ter uma ideia, a maioria, e eu estou dizendo aqui, não é chute, está aqui no livro do Bart Ehrman, a maioria das lendas que estão em Marcos, Lucas e Mateus, evangelhos sinóticos, a maioria dos relatos ali não estão no Evangelho de João. E mais da maioria do Evangelho de João, dos textos, não estão também nos 3 evangelhos sinóticos. E aqueles textos que estão no Evangelho de João e que estão nos 3 evangelhos sinóticos são diferentes, com muitas contradições, porque não estamos tratando de fatos, de história, mas de lendas. Lendas e mais lendas. Para você ter uma ideia, o Evangelho de João quase que não entra no Novo Testamento, porque é muito diferente dos 3 evangelhos, muito diferente. A intenção de quem escreveu o Evangelho de João era dizer que Jesus era divino, que Jesus sempre existiu. Mateus e Lucas dizem o contrário, que Jesus só veio a existir após o nascimento, na lenda sobre o nascimento virginal da Virgem. Tudo lenda. Então veja, Mateus e Lucas dizem que Jesus só veio a existir com o nascimento. Já o Evangelho de João, quem escreveu o Evangelho de João, queria dizer que Jesus era divino, que Jesus já pré-existia, que Jesus existia antes de nascer. Quem diz isso, essa loucura? O Evangelho de João apenas. Então, porque quem escreveu o Evangelho de João, repito, queria dizer que Jesus era divino. Entendeu? Que Jesus já existia muito antes de nascer. É o caso o verbo era a palavra. Entendeu? Então veja, quem escreveu o Evangelho de João queria dizer que Jesus era divino. Como Jesus não sabia escrever, e isso era do conhecimento de todos, então esse aí que escreveu o Evangelho de João, ele fez essa lenda, Jesus se encontrando com a mulher adúltera, e ele colocou ali Jesus escrevendo alguma coisa com o dedo dele na areia. Então veja, quem escreveu isso aí queria dizer ao povo que Jesus sabia escrever, mas não adianta, Jesus não sabia escrever, não deixou nada escrito, nada, não sabia escrever. E a infantilidade está aí, Jesus escrevendo alguma coisa na areia, com o dedo dele, alguma coisa. Jesus não sabia escrever. Quem colocou isso aí acrescentou mais uma fantasia na vida de Jesus. Em nenhum texto do Novo Testamento está escrito que Jesus sabia escrever. Jesus nada deixou escrito, porque não sabia escrever. Se você pegar aí na história do homem, muitas e muitas pessoas que viveram muito antes de Jesus escreveram e deixaram seus textos aí. Você vê filósofos, não é? Platão viveu muito antes de Jesus. Você vê aí os textos de Platão. Você vê o Aristóteles, filósofo grego Aristóteles, viveu muito antes de Jesus e deixou textos escritos, porque sabiam escrever. Jesus não. Não existe um texto escrito por Jesus. Não existe sequer uma palavra escrita por Jesus. Fui. Não existe. Não existe. Jesus não sabia escrever. Então você vê aí mais um detalhe para esse vídeo, não é? Essa parte aí, quando está escrito na lenda do encontro de Jesus com a mulher adúltera, quando está escrito que Jesus escrevia alguma coisa na terra, na areia, com o dedinho dele. Não, Jesus não sabia escrever. Isso aí foi invenção, muito tempo depois, colocada no Evangelho de João, com a intenção de dizer que Jesus sabia escrever. Não, Jesus não sabia escrever. E os discípulos de Jesus, pior ainda, não sabiam escrever nem ler. Pedro não sabia escrever nem ler. João não sabia escrever nem ler. Quem escreveu esses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foi uma pessoa chamada Mateus,
não foi uma pessoa chamada Marcos, não foi uma pessoa chamada Lucas, não foi uma pessoa chamada João. Isso aí era muito comum as pessoas escreverem e colocarem nomes de pessoas famosas dentro daquela sociedade. Quem escreveu os evangelhos, o Novo Testamento, os que escreveram, melhor dizendo, os evangelhos, os textos do Novo Testamento, nenhum deles conheceram Jesus. Nenhum deles andaram com Jesus. Só para você ter uma ideia. Isso, gente, é do conhecimento de qualquer historiador sério da Bíblia. Pessoas honestas, como o Bart Ehrman. O fiel, aquele que vai às igrejinhas, principalmente evangélicos, esses aí nada sabem. São enganados pelos pastores evangélicos, que não dizem essa verdade para eles. Entendeu? Essa é a verdade. Então você vê aí, vamos terminar aqui, mais um ponto aí, mostrando um erro e a ingenuidade que está aí presente na lenda sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Você vê ali, veja a ingenuidade. Escribas e fariseus pegaram uma mulher em flagrante adultério, cometendo adultério, e não pegaram um homem, só a fêmea. E aí levaram essa mulher a Jesus. E aí os escribas e fariseus, que eram inimigos de Jesus, colocaram a mulher no meio deles e disseram a Jesus que a lei de Deus, do Deus hebreu, a lei de Moisés, mandava apedrejar aquela mulher, porque ela era uma mulher adúltera. E aí Jesus diz aí no Novo Testamento, na lenda, que Jesus ouviu isso aí e ficou calado e começou a escrever alguma coisa na areia com o dedinho dele, entendeu? Certamente o dedo indicador. Começou a escrever na areia alguma coisa. Ficou calado. E aí os fariseus e escribas perguntaram de novo: Mestre, Jesus, o que é que você diz então? A lei manda matar essa mulher. E você disse o quê? E aí Jesus disse aquela expressão que eu já mostrei aqui, estudei, não é? Jesus diz: aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedras. E aí os escribas e fariseus, ouvindo isso, eles eram pecadores, foram embora. Nessa ingenuidade aí que eu já expliquei aqui. Foram embora. E aí Jesus continuou a escrever na areia com o dedinho dele, 2 vezes aí. E depois ele liberou a mulher adúltera. Então você vê aí que qual foi a intenção desse cristão em colocar Jesus escrevendo alguma coisa, já que Jesus não sabia escrever. A intenção dele foi colocar isso aí porque o povo dizia que Jesus não sabia escrever. E aí colocaram isso aí para ele dizer que sim, Jesus sabia escrever. E agora veja a esperteza de quem colocou isso, que Jesus estava escrevendo na terra, na areia, com o dedo dele. E por que isso aí? Pense bem, por que colocaram aí que Jesus estava escrevendo alguma coisa com o dedo dele na terra, na areia? Por que colocaram isso aí? O cara foi esperto. O cara colocou isso aí porque se alguém perguntasse, eu quero uma prova de que Jesus escreveu alguma coisa. E aí ele diria, olha, eu não tenho essa prova. Jesus escreveu, só que ele escreveu na areia, com o dedo dele. Ele não escreveu numa peça de couro. Então ele escreveu na areia. O que ele escreveu, em poucos segundos, foi apagado pelo vento. Então, eu não tenho como provar isso aí, entendeu? Então quem escreveu isso aí foi esperto. Colocou Jesus escrevendo na areia com o dedo dele. Porque se alguém pedisse uma prova, ele diria, não, ele escreveu na areia, o que ele escreveu já foi embora com o vento. Ele não escreveu aí, ele não escreveu que Jesus havia escrito em uma peça de pergaminho, é uma peça de couro, porque aí ele teria que provar. Certo, gente? Então, Jesus, o Jesus que está no Novo Testamento, nas lendas do Novo Testamento, ele sabia ler, todavia, não sabia escrever. O 4º ponto aí. No próximo vídeo, o 5º ponto, mostrando mais uma ingenuidade
dessa lenda aí, em que Jesus se encontra com a mulher adúltera. Muito obrigado.